Olá, muito feliz em receber você em mais um Momento Psi e hoje convido para que possamos conversar um pouco mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No último vídeo nós já conversamos sobre o TDAH nas escolas, com as nossas crianças e na medicalização precoce que acaba prejudicando o aprendizado das crianças e muitas vezes também nos diagnósticos apressados. Como que se faz então para que isso não aconteça? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o TDAH na adolescência. Sabemos que a adolescência já é uma fase bastante complexa, né? E a gente acaba sempre buscando mais conhecimento para lidar um pouquinho melhor com essa fase, de uma forma um pouquinho mais saudável e mais amena. Então vamos pensar juntos aqui que um adolescente já é assim um mar de emoções, né? Eles são muito emotivos, eles são muito mais intensos nessa fase da vida, geralmente ficam mais distraídos, impulsivos. E o TDAH confere muitas dessas características às pessoas que sofrem desse transtorno. Por exemplo, a distração e a impulsividade são típicos do TDAH. Então, quando a gente tem um adolescente com esse transtorno, vamos pensar aqui numa adolescência ao quadrado. E como que ficam os pais, né? Então, é bem importante que esse vídeo possa estar orientando a conduta dos pais, porque é quem acaba dando conta desse quadro, desses sintomas dos nossos adolescentes, e também quem pode estar auxiliando para que isso mais tarde não exacerbe os sintomas e para que a gente tenha adultos mais felizes e bem resolvidos. A gente sabe que para os pais que têm filhos com TDAH, sempre parece muito mais complicado, muito mais difícil deixar que esses filhos se tornem autônomos. Afrouxar um pouco, então, as rédeas da situação, no sentido de permitir que seus filhos façam as coisas sozinhos, porque se habituaram na infância a estar sempre por perto por causa da distração dos filhos, né, do fato de terem hiperatividade também, sempre com o temor de que alguma coisa de errado acontecesse. Porém, se faz necessário sim que esses pais permitam que os adolescentes com TDAH possam se tornar mais independentes e mais autônomos, porque eles estão crescendo e se desenvolvendo como qualquer adolescente. E é muito curioso que os pais acabam tendo no cotidiano sempre as impressões mais negativas dos seus filhos, porque em casa os seus filhos geralmente eles demonstram mais irritabilidade, desorganização, impulsividade e muitas vezes em outros ambientes esses mesmos adolescentes estão mais autônomos, estão conseguindo seguir as regras dos lugares que frequentam e demonstrando mais independência em sua conduta. Então é importante que para o pai e para a mãe poderem fazer uma análise da situação e ver se realmente podem, aonde que podem ir afrouxando as rédeas, né? É importante então que eles comecem a analisar como que os seus filhos estão em outros ambientes. Comecem a observar, a se informar, para ter um entendimento então geral do seu filho. E não só no ambiente familiar, que geralmente é um ambiente que desperta mais estresse. E para esses pais também, tanto a mãe quanto o pai, para que eles possam ter mais saúde mental, é importante que façam também uma autoanálise, porque é muito comum que pais de filhos, tanto crianças quanto adolescentes, que sofrem de hiperatividade e déficit de atenção, tenham também sintomas. Sintomas que mostram que estão sofrendo um desgaste emocional muito grande já há muito tempo, né? São muitos anos de pais muito atentos, com medo de que algo ruim possa acontecer, tendo aí um cuidado dobrado com os seus filhos. Isso acarreta o quê? Pode, né? Não necessariamente, mas pode acarretar depressão ou algum outro transtorno de humor, acarreta muita ansiedade, um desgaste emocional muito grande, muitas vezes somatizações e até sintomas físicos. Então esses pais, para serem bons pais de adolescentes com TDAH ou mesmo sem nenhum transtorno, precisam cuidar de si próprios. Isso acho que é um princípio, uma primeira regra, né? Fazer uma análise de como que está o seu trabalho, a sua saúde física e psíquica, o seu casamento, porque muitas vezes em meio a essa questão de estar cuidando dos filhos com TDAH e cuidando muito,
os pais se esquecem da sua vida pessoal. E a sua vida pessoal fica em segundo, terceiro, quarto plano. Isso não é bom nem para os pais, nem para os filhos. Eu trouxe aqui algumas dicas hoje bem simples de uma conduta mais acertada que os pais podem ter para acessar os seus filhos. Não só com TDAH, mas os adolescentes em geral, né? Acho que a primeira é uma escuta empática. É demonstrar empatia quando você escuta o seu filho adolescente. Mesmo que você não concorde com o que ele está dizendo, ter uma escuta respeitosa e poder mostrar para ele que você está ali o ouvindo, mesmo que não concorde. O segundo aspecto, a segunda dica que eu trouxe hoje, é que você possa compartilhar suas próprias histórias. É muito interessante que os pais possam compartilhar com os filhos histórias da sua adolescência também, né? E sem aquela lição de moral no finalzinho, né? Mas os filhos acabam se sentindo mais próximos dos pais assim. E também compartilhar atividades, fazer coisas juntos, né? Coisas divertidas, tanto para os pais quanto para os filhos. Seja assistir um filme, fazer uma comida juntos, jogar alguma coisa, fazer um passeio, né? Coisas que acabem aproximando também. Bem, adolescentes são geralmente desorganizados, né? Com raras exceções, são bagunceiros mesmo. Isso já é uma coisa que acaba criando um desgaste muito grande na família, né? Tem pais que preferem nem entrar nos quartos dos filhos adolescentes porque acabam se incomodando com aquela desorganização toda. E é muito complicado, então, que todos os dias você, pai ou mãe, tenha que chamar a atenção do seu filho por causa da bagunça no quarto, da bagunça que ficou no banheiro, da louça que não foi lavada. Acaba criando um desgaste ali entre pais e filhos e um comportamento evitativo do seu filho adolescente em relação a você, pai ou mãe. É muito mais proveitoso que quando tem várias coisas que estão te incomodando, você combine com seu filho um momento para conversar. Né? Pode ser até agendado. Olha, hoje de noite, amanhã de tarde, a gente vai sentar e vai conversar sobre algumas coisas importantes. E aí você, pai ou mãe, fala para o seu filho, então, daquilo que está incomodando você e que você acha que ele poderia fazer, né? Que são das obrigações dele. E aí, nessa conversa, sim, exercitar a escuta empática, ouvir o lado do seu filho também, combinar algumas coisas, fazer elogios pertinentes, elogios genuínos de coisas que o seu filho vem fazendo bem. A conversa não precisa ser só para chamar a atenção, né? Também pode servir para elogiar. E vale a pena, sim, ceder em algumas coisas, negociar outras, para que no final da conversa fique aparente que todo mundo saiu ganhando. E o seu filho fique com a impressão, então, da importância que ele tem realmente dentro da família, de que a opinião dele é importante, mas que também ele precisa cumprir com suas obrigações. Bem, esse então foi o Momento Psi de hoje. No próximo vídeo nós ainda seguimos falando do TDAH, mas nos adultos, certo? Um grande abraço a todas e a todos. Não esqueçam de curtir ali embaixo, de compartilhar e uma boa semana para vocês.